Você sabia que como foi criado na infância pode alterar a maneira e a forma como você se comporta na vida adulta no quesito relacionamentos? Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista. Bem-vindo ao canal Jaime Endres Explica. Se ainda não é inscrito, primeira vez que está tendo contato aí com nossos vídeos, se inscreva no canal, é muito importante, e também clique aí no sininho das notificações. Já deixa o joinha aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Fizemos um vídeo anterior que é o início da codependência. Se ainda não assistiu, depois você vai lá e dá uma olhada. Colocamos alguns pontos importantes, o quanto que o codependente ele não acredita muito na sua identidade, na sua individualidade. Hoje vamos aprofundar mais um nível. Um ponto importante, o codependente ele sempre acredita, que as questões dele, as suas dores, as suas emoções serão resolvidas, né, quando conseguir consertar o que está no mundo externo. Tá? Então o codependente ele acredita mesmo de forma fiel que o problema dele, o grande problema dele, está com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, ou está no emprego. Então, na ideia dele, quando ele conseguir resolver o problema dos outros, ou quando os outros se consertarem, né, quando os outros melhorarem, ele vai ser mais feliz. E ele vai conseguir encontrar a sua vida plena, a sua alegria, né, a sua plenitude. Afinal das contas, um pouco diferente do que é o narcisista, né, o narcisista ele não tem um ego bem formado, porém, ele acredita que ele é o centro do mundo, né? Quem não viu os vídeos do narcisista, creio que seja interessante de ver. Já o codependente, ele, ao contrário do narcisista, né, que acha que é o centro do mundo, ele acha que o mundo gira em torno dos outros. Então, tudo gira em torno da outra pessoa. Tudo gira em torno do que a pessoa faz, inclusive a sua alegria e a sua felicidade. Inclusive o que o outro faz é que tem o poder e determinação de me afetar. Então, eu dependo muito disso, né? Eu fico dependente da ação do outro para que eu tenha felicidade, para que eu tenha alegria. Então, ela não consegue se perceber como uma pessoa importante. Ela não consegue perceber o valor interior dela, perceber a sua identidade, o quanto ela é capaz, inclusive o quanto a sua alegria depende somente dela. Né? Aquilo que ela faz, né, ou aquilo que depende dela é importante. Ela não tem muito essa consciência das decisões dela. Lembra que eu comentei no vídeo passado que o codependente ele não sabe agir, ele acaba mais reagindo. Então é mais ou menos isso. Tá? Então o codependente ele sempre precisa da ação de um start de um outro para que gere nele uma atitude de avanço ou uma atitude de começar alguma coisa. Tá? Então, por esse motivo, é que o codependente ele acaba tendo um padrão um pouco tanto quanto obsessivo, com questões de vício também. Então, o codependente também tem um padrão disfuncional. É um tipo particular de dependência. Né? Então, tem o dependente de drogas, o dependente de álcool, e tem o dependente da dependência, né? Ou o dependente do outro. Então, é um vício, tá? Então, é um vício poderoso que rouba também muitas vezes a sua alegria, a sua paz de espírito, a sua capacidade de desenvolver relacionamentos amorosos duradouros, traz muita vergonha, traz muita baixa autoestima. Então, pessoas codependentes geralmente é um padrão, uma forte baixa autoestima, fortíssima, uma necessidade de aceitação, de validação dos outros o tempo todo. Então, quem é codependente, ele necessita muito a questão de que o outro lhe afirme o tempo todo. Vamos com calma? Isso não tem a ver com aquela questão de uma das formas do amor, uma das 5 linguagens do amor, que é a palavra de afirmação. Tá? As coisas, na realidade, se confundem muito. Por isso que é tão interessante essa questão do psique humano, da alma humana. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em rotular pessoas. Tá? Não é porque uma pessoa tem uma forma de amor, que é uma forma de amor de palavras de aceitação, que existe, né, que essa pessoa é codependente. Não é nada disso. Tá? Sempre é importante ver o equilíbrio, tá bom?
Um outro ponto, né, que a gente vê muito presente no codependente é a questão do quanto ele se deixa afetar, o quanto ele é ultrassensível, o quanto que críticas dos outros, né, sejam críticas percebíveis ou críticas que muitas vezes são até imagináveis, né, não são realidade, e o quanto a questão de se sentir abandonado afeta diretamente essa pessoa. Então, por esse mecanismo, que é uma espécie de um vício também, né, o codependente também é um viciado, só que ele é viciado no outro. Então, por esse aspecto bem exclusivo, assim como um dependente químico, assim como um viciado em drogas, às vezes mente, às vezes manipula, às vezes cria cenários para conseguir aquilo que lhe dá prazer, o codependente também tem uma certa dose aí de manipulação, uma certa dose de controle, tudo para que mantenha esse relacionamento, que é o relacionamento que lhe dá segurança. Então, por mais que seja um relacionamento abusivo, então vamos lá, né? Por que o codependente fica tanto com o narcisista, né? É um relacionamento abusivo, é um relacionamento que lhe impõe ciclos emocionais terríveis, né? Uma hora o narcisista te ama, te manda beijos, flores e muitos presentes, na semana seguinte ele te odeia, te despreza, e mesmo assim você não consegue sair disso, porque você também é dependente disso, é como se fosse uma droga para você. Então, enquanto você não entender isso, que você é uma pessoa que tem vícios, que você é uma pessoa que tem comportamentos obsessivos, que você é uma pessoa que tem comportamentos que lhe levam à compulsão, você não vai conseguir romper esse ciclo. Logicamente, existem outros pontos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Aguarde um pouquinho que eu quero só dar um recado aqui. Um ponto muito importante. Na sociedade, nós somos dependentes de relações humanas. Nós somos interdependentes. Então, nós dependemos do outro para viver em sociedade. Não é isso que nós estamos falando aqui quando a gente comenta sobre a codependência, de você ser dependente do outro, tá? Vamos separar as coisas, porque assim, somos interligados e dependemos sim um dos outros. Nós precisamos sim dos outros para viver. Lógico, né? Nós vivemos em sociedade, tanto fisicamente, com os recursos que nos chegam, tanto emocionalmente. Então, não tem isso de você viver numa bolha, de você conseguir viver isolado de todo mundo e, então eu não preciso depender de ninguém para viver. Calma, não é isso que eu estou falando. Tá? O que eu estou falando é os excessos, o que eu estou falando são os exageros. O que eu estou falando é pessoas que toda a sua energia, tudo aquilo que elas são, dependem do outro. Tá? É muito diferente de você gostar de ganhar um abraço, de você gostar de uma palavra de afirmação, de você gostar de um carinho, de você gostar de ganhar um presente. A forma de amar, as formas do amor, não tem nada a ver com codependência, tá bom? Vivemos em sociedade, sim, precisamos um dos outros, sim, uns completam os outros, tá bom? Só essa ressalva para que ninguém saia daqui dizendo assim, então, a partir de hoje eu não dependo mais de ninguém, a partir de hoje eu vou viver a minha vida sozinho. Não é isso que estamos comentando aqui. É a disfunção, é uma vida disfuncional, tá bom? Porque nós não queremos também tratar a codependência e transformar pessoas em pedras de gelo, tá? Não é isso o nosso objetivo, pelo contrário. Quando a gente trata a codependência, formar ali uma identidade, uma individualidade que tem limites, né? Então uma pessoa não é uma pessoa que vai criar muros, não é uma pessoa que vai criar barreiras e escudos contra os outros, mas é uma pessoa que vai entender quem ela é, a sua individualidade e criar cercas. As cercas, né? Você consegue ver através da cerca, você consegue enxergar o outro através da cerca. Só que a cerca é um limite. Então a cerca é algo que diz, ó, até aqui você vem. A partir daqui você não pode entrar sem entrar pelo portão, entendeu? E o portão eu abro a hora que eu quero. O portão não está escancarado o tempo todo. Então é isso que é uma individualidade saudável. Você ter relacionamentos, você receber visitas na sua casa, porém as visitas no tempo certo, não as visitas o tempo todo, né? Então as visitas entram pelo portão, não entram, não pulam a cerca. Vocês entenderam? Mais ou menos um conceito lúdico aí, para entender o que é uma personalidade saudável.
é ter relacionamentos, porém com cercas e com portão, tá bom? Passando aí esse apêndice, né, que eu coloquei aqui nesse vídeo, vamos então entender por que formam-se então pessoas tão codependentes. Isso é algo advindo da sua infância, da sua adolescência, que são os períodos críticos do desenvolvimento. Tanto na neurociência quanto na psicanálise, nós entendemos que existem períodos críticos do desenvolvimento. Tá? A neurociência ela coloca que alguns mapas mentais são reforçados ou consolidados ou criados, né, nessa fase da adolescência até os 20 e poucos anos mais ou menos. Então existem períodos que são críticos. E as coisas que acontecem nesses períodos críticos determinam quem você vai ser no futuro, quem você vai ser e como vai se comportar como adulto. Então humilhações, alguns traumas de infância, alguns sentimentos, algumas sensações de abandono, elas mascaram o seu verdadeiro self. Palavra difícil, mas eu vou explicar. O verdadeiro self é quem eu sou, a minha identidade, tá? Então mascaram isso. Então eu não consigo acessar mais quem eu sou verdadeiramente. Então o codependente, na realidade, é uma pessoa perdida na sua identidade, em quem ela é realmente, em quem ela é verdadeiramente. Então, não sabendo quem elas são, elas desenvolvem uma persona, elas desenvolvem uma máscara, um outro, né? Essa persona reage ao mundo e reage aos outros, conforme os outros gostam, os outros querem, para que ela se adapte a esse mundo, para que ela encontre sentido nesse mundo. Já que ela não encontra muito sentido dentro dela mesma, ela precisa que o mundo lhe forneça esse sentido, que o mundo lhe forneça quem ela é realmente. Então os codependentes, eles se baseiam, o seu self real, eles se baseiam naquilo que eles são de verdade, na atitude e no sentimento do que os outros lhe falam, do que os outros lhe fazem. Aí é uma grande armadilha, né? Aí é um grande perigo, né? Porque eles caem realmente nas artimanhas e naquilo que pessoas malvadas, né? Pessoas narcisistas, pessoas ruins acabam imputando sobre a vida delas. Então eles compram essa identidade falsa, esse self errado, né? Advindo de uma outra pessoa. Então eles baseiam, então eles criam suas crenças, né? Eles criam quem são baseados na culpa e em cima daquilo que foi lhe imputado na sua educação, em cima daquilo que foi lhe colocado na sua fase da infância. Então eles compram o que o outro... E isso é uma realidade. Até Lacan fala sobre isso. Que o inconsciente é a fala do outro. Então, aquilo que os pais foram colocando, aquilo que os cuidadores foram colocando, aquilo que você foi ouvindo quem você é na infância, determina sim muito o teu futuro. Tá? Então, o inconsciente é a fala do outro. Quando uma criança ela cresce num ambiente tóxico, ouvindo que você não é capaz, ouvindo que você não consegue, provavelmente ela vai chegar na fase adulta, ou com um exagero tentando provar para todo mundo que consegue sim e que é capaz sim, e aí vira um workaholic, vira uma pessoa obcecada por trabalho, querendo provar para o mundo que ela é capaz, ou ela vive um derrotado, ela vira um derrotado, ela vira uma pessoa que não consegue fazer nada. Exageros. Então sempre, gente, cuidado e atenção a exageros, coisas que saem do equilíbrio. Então muitas vezes, pais críticos, pais indiferentes, pais rígidos, pais invasivos, pais inconsistentes nas emoções, pais que rejeitam, tudo isso causa traumas e causa marcas emocionais profundas que ficam no inconsciente e a pessoa não sabe o porquê toma determinados tipos de ação. Vamos lá lembrar de Jung, né? Enquanto não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Então vamos emprestar um pouquinho alguns conceitos de John Bowlby. Ele era um psicanalista inglês que desenvolveu a questão da teoria do apego. Agora a gente fala muito em ciência do apego, porque todas essas teorias de John Bowlby elas foram reestudadas, analisadas num contexto do adulto. Tá? E criou-se aí a ciência do apego. Basicamente, o que John Bowlby falava, que tem muito a ver realmente, é que a forma como a criança foi tratada na infância determina o padrão de relacionamento amoroso na fase adulta. Então, se você na infância, por exemplo,
teve uma sensação de abandono ou um abandono real. Se um dos pais te abandonou e você foi marcada ali como um abandono muito grande na infância, você marca e você desenvolve um ponto chamado apego ansioso. Se seus pais eram frios, eram distantes, ignoravam muito os seus pedidos, você desenvolve um tipo de apego chamado evitativo. E se teu lar é um lar um pouco tanto quanto desorganizado, violento, se seus pais batiam muito em você e tinham uma espécie de ciclo de amor e ódio, né, de corrigir, de bater muito forte, daqui a pouco de amar muito grande, vai desenvolver um tipo de apego desorganizado. E se ocorreu tudo bem, se você teve ótimos pais, né, se tua infância foi ótima, vai desenvolver um tipo de apego chamado seguro. Então existe o apego seguro, que ok, deu tudo bem, e os apegos inseguros, que é o ansioso, o evitativo e o desorganizado. Vamos aprofundar um pouquinho sobre eles? Vamos lá? Então aquelas pessoas que na vida adulta têm um estilo ansioso, essas pessoas, elas tendem à codependência. Elas tendem a ter um comportamento mega carente de relacionamentos. Elas tendem a ter um comportamento que está sempre em busca de suprir a sua necessidade daquele abandono infantil numa outra pessoa. E tendem a ser depressivas. Tá? Então, o estilo de apego ansioso cria pessoas dependentes do outro e depressivas. Essas pessoas do apego ansioso, elas criam uma necessidade quase como se fosse de se fundir com o outro. Elas precisam estar o tempo todo nessa intimidade, de passar o máximo de tempo possível com o outro, máximo de tempo juntos, e geralmente são pessoas extremamente preocupadas com o seu relacionamento, o tempo todo gostam de estar ali se doando ao máximo, tá? Para quê? Para que se mantenha esse relacionamento. Porque ela tem na vida dela, na infância dela, uma questão muito forte de abandono. Então ela não quer ser abandonada novamente. A crença dessa pessoa é assim, ó, eu não confio muito em mim, eu confio muito nos outros. E por que não confio muito em mim? Porque a criança, quando ela é abandonada, ela acha que a culpa foi dela. Então, quando um dos pais vai embora, a criança pega aquilo como se fosse culpa dela. Então, a partir dela, né, ela enxerga assim, puxa vida, meus pais, eles brigam muito por minha culpa. Ou meu pai foi embora por minha culpa. É o coração de uma criança, que é totalmente diferente do coração de um adulto. Pensa de forma diferente. E não é só filho de pais separados, por exemplo, de pais que abandonaram o lar. Tá? Pode ser um abandono muito forte por parte do pai ou por parte da mãe, que não fez o papel correto ali na hora da criação do filho. Vamos lá, o padrão evitativo, né? O que é o padrão evitativo? O padrão evitativo, essas pessoas têm uma tendência de achar que se chegarem perto demais do outro, ou se manterem relacionamentos com o outro, vai perder muito a sua identidade. Então eles pensam que toda intimidade, todo padrão de relacionamento é uma perda da minha individualidade. Então eles são evitativos. Eles evitam relacionamentos. Então aqui é marcado por pessoas que o tempo todo criam barreiras de relacionamento. Quando as coisas começam a se aprofundar, quando o relacionamento começa a ficar sério, eu rejeito, eu empurro. Tá? Então aqui não tem nada de codependente, pelo contrário, né? São as pessoas que criam barreiras em relação aos outros. E existe o padrão desorganizado, né? Que é aquele onde os pais eram muito violentos dentro de casa. Esse padrão desorganizado é um misto entre o ansioso e o evitativo. O padrão desorganizado é aquele modelo onde a pessoa é 8 ou 80, então tem dia que ama demais, tem dia que odeia demais. O padrão desorganizado, ele imputa sobre a vida da pessoa que eu não confio em mim e não confio nos outros. Então a pessoa fica muito perdida nos seus relacionamentos, nas suas vontades, nas suas ações. Esse tipo de padrão é bem complexo. Muitas das vezes ele é em cima aí de abusos, tanto físicos quanto emocionais na infância. Tá? Lembrando que abusos emocionais imputam dores terríveis nas pessoas, né? Pode ser palavras ou pode ser abandono, tá? Então é um tipo de apego
É terrível o apego desorganizado, porque a pessoa entra aí nesse padrão 880 o tempo todo. Qual é a vantagem de você entender esses modelos? O codependente é um padrão ansioso, ou um padrão desorganizado. E qual é a vantagem de você entender isso? Porque a partir do momento que você começa a trazer luz a esses assuntos, então a partir do momento que você fala assim, peraí, será que eu tenho um padrão ansioso? Peraí, será que eu sou desorganizado? A gente está tão focado, o codependente, né, em resolver o problema do outro, achando que o outro, quando se tratar, quando melhorar, tudo vai ser melhor, tudo vai ser feliz, que a gente esquece de que muitas vezes o problema maior, né, não está nele, está em mim. Então, enquanto eu não tratar essa dor em mim, enquanto eu não resolver a minha situação, o que me causa esse comportamento, eu não vou melhorar. Não adianta. Então, o erro não está nele. O erro, entre aspas, erro, tá? Por favor, não entenda mal. A situação ruim está em mim. Algumas vezes, o que a gente percebe é que são pessoas que passam a vida inteira tentando consertar o marido, né? E querendo que o marido se conserte, que o marido melhore, só que o problema não está entre ela e o marido. O problema está entre ela e o pai, ou entre ela e a mãe. Então, enquanto você não resolver o problema raiz, enquanto você não resolver aquilo que está por trás do seu comportamento, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você não perdoar o seu pai, enquanto você não perdoar a sua mãe, ou enquanto você não resolver alguns assuntos internos em relação a esses dois, né, essas duas figuras, você não vai conseguir desempenhar um papel saudável. Você sempre vai ter um papel disfuncional. O que eu gostaria que você fizesse, que é o primeiro passo, é sair da negação. Ouvindo um vídeo desse, saia da negação. Comece a perceber que você também tem problemas, que você também tem dificuldades e que você também é uma viciada, é uma compulsiva. Você também tem esse padrão de vício, tá? E assim como um viciado manipula, você também pode manipular. Saia da negação. Assuma que você precisa de ajuda. Assuma que você precisa buscar um pouco de autoconhecimento para que a sua vida melhore. O problema não está só nele, o problema está em você também. Desculpa se peguei um pouco pesado agora no final, mas é que é necessário para que você desperte aí aquilo que realmente você precisa fazer, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que também encontram dificuldades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.